Oi pessoal, só gerando um vídeo rápido aqui sobre o quadrado de posições para facilitar ali na lista 2. Então, o quadrado de posições é um quadrado, como vocês estão vendo aqui, que tem 4 lados. Cada lado é identificado por uma letra ou por um quantificador, tá? Dá na mesma, mas as letras são importantes para fazer as nossas atividades. Então, de um lado nós temos a letra A, que vem da palavra afirmo, e que está junto com o quantificador todo. Do outro lado, ou melhor, do lado de baixo, nós temos a letra I, que está com o quantificador algum SEP. Esse lado aqui é justamente o que se chama o lado das afirmativas. No lado oposto tem então as negativas, que são identificadas pela letra E, junto com o nenhum, que vem da palavra nego, a segunda vogal da palavra nego, e o O é a segunda, o E é a primeira letra, a primeira vogal da palavra nego, e o O é a segunda vogal da palavra nego. Então, desse lado contrário, nós temos as negativas. Tá? Do lado de cima, nós temos o que se chama as universais, tá? O todo e o nenhum. E do lado de baixo, nós temos as particulares, o algum S é P, positivo, e algum S não é P, a negativa. Então, vamos dar uma olhada nessas relações entre esses 4 lados. Importante, antes de mais nada, é perceber como cada um desses lados está relacionado com os demais. Nenhum deles jamais está isolado, porque tem essas vias aqui, tá? Das contrárias, subcontrárias, contraditórias e as alternas, ou subalternas, como você queira chamar. Então sempre tem essas relações possíveis, tá? Nenhum lado está isolado. A vantagem disso é que quando as propriedades desse quadrado me dão que quando eu sei o valor de um lado, ou seja, se um lado é verdadeiro ou é falso, eu já sei qual que vai ser o valor do outro. Em geral, nem sempre vai funcionar assim. Então, por exemplo, eu marquei um V de verdadeiro aqui, e agora me pergunto qual que é o valor que está lá do outro lado, né? Quem que vai aqui? Bom, a propriedade das de cima, das universais, vai fixar que nessa relação das contrárias, se um lado é verdadeiro, o outro vai ter que ser falso, automaticamente. Tá? Essa é uma regra. Porque eu nunca posso ter, ao mesmo tempo, as duas verdadeiras em cima. Tá? Então nunca pode acontecer isso aqui que você está vendo, dos dois lados receberem o verdadeiro. Um lado vai ter que ser falso. Tá? Mas se você sabe que um dos lados é verdadeiro, automaticamente você já sabe que o outro lado é falso. Pode acontecer das duas serem falsas em cima, ao mesmo tempo, mas jamais verdadeiras. O contrário acontece embaixo, com as nossas particulares. Ou algum S é P e algum S não é P. Aqui nas subcontrárias, elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, tá? Ao contrário de cima. Nas subcontrárias, elas podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Elas só não podem ser o quê? Falsas ao mesmo tempo. Então, se eu souber que um lado aqui é falso, automaticamente eu sei que do outro lado vai ser verdadeiro. Tá? Então, o que não pode acontecer? Que as duas sejam falsas ao mesmo tempo embaixo, mas elas podem ser verdadeiras. O que é o contrário do lado de cima, onde eu não posso ter as duas verdadeiras. E isso aqui não pode acontecer. Tá? Uma delas vai ter que ser falsa quando uma é verdadeira, a outra é falsa. Mas elas podem ser ao mesmo tempo falsas. Então, se por exemplo, eu colocar aqui F para o todo, SEP, e perguntar qual que é o valor do nenhum, SEP, eu não sei.
tá? Porque pode ser falso ou pode ser verdadeiro. Como assim? Se eu falar aqui, sei lá, todo marciano é verde. Todo marciano é verde. Isso é falso? A expressão diz nenhum marciano é verde. Ninguém me garante que essa expressão é verdadeira, tá? Então, se um lado é falso, eu não tenho como saber o valor do outro, tá? Mas se ele for verdadeiro, então o outro é automaticamente falso. Nesses casos, quando eu não tenho como saber, eu chamo de indeterminado, tá? Porque pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Então, em cima pode ser falso ao mesmo tempo, mas não pode ser verdadeiro ao mesmo tempo. Embaixo pode ser verdadeiro ao mesmo tempo, mas não pode ser falso ao mesmo tempo. Que outras relações são interessantes aqui para nós? A relação de contraditoriedade, que é a mais fácil. Essa aqui cruzada. Que ela fixa o seguinte: se um lado, sei lá, vamos dizer que no todo seja falso, no A, no valor da sua contraditória, no algum S não é P, vai ser verdadeiro, tá? E é sempre assim nesse caso. Então, o valor que você dá para um lado, por exemplo, aqui no nenhum S é P, lá na contraditória dela, algum S não é P, o valor vai ter que ser falso, tá? Então não se preocupe, aqui é sempre assim, o valor que você dá numa ponta, lá na contraditória dela vai ser o valor oposto, sempre dessa maneira. Então, justamente então tem uma restrição, a restrição de que jamais pode acontecer que por exemplo, aqui se eu der um verdadeiro para o nenhum SAP, eu não posso dar um verdadeiro para o algum SAP, tá? Isso aqui não é permitido, tá? Então, se um lado é verdadeiro, o outro lado é falso. Se um lado é falso, lá do outro lado vai ser verdadeiro. Essa é a relação de contraditoriedade. E tem a relação de alternação, essa aqui dos lados, que vai ser basicamente a seguinte: se em cima é verdadeiro, embaixo vai ser automaticamente verdadeiro, mas nessa direção aqui, tá? Por exemplo, o todo, a verdade do todo, interfere só na verdade do algum SAP, tá? Então é de cima para baixo, mas o todo SAP de cima para baixo não vai interferir lá no bom, não vai interferir lá no algum não é P por alternação, porque daí o caminho que ela faz, o caminho que ele faz, o todo, é o da contraditoriedade. Então são dois caminhos diferentes. Então a regra é: a de cima é verdadeira, a de baixo vai ser verdadeira. Se a de baixo for falsa, a de cima vai ser falsa, tá? A de baixo é falsa, a de cima vai ser falsa. Você vai perceber ao fazer o exercício que você não vai ter um quadro exatamente igual a esse que eu estou propondo. Por quê? Veja que, como nós vimos agora, né, o verdadeiro, quando está no lado de cima, vai interferir também do outro lado aqui pela contrariedade. Então aqui teria que ser falso, tá? Mas enfim, preste atenção só nessas relações, tá? A verdade vem de cima para baixo, né? E a falsidade vem de baixo para cima. E, e quando, deixa eu apagar aqui, e quando o de baixo for verdadeiro,
eu não tenho como saber qual é o de cima, tá? Ela é indeterminada. Então, o que a gente acabou de ver, a falsidade do de baixo determina a falsidade do de cima. Mas a verdade do de baixo não determina o valor do de cima. Então, se é verdadeiro embaixo, é indeterminado em cima. E o contrário também. Se é falso em cima, eu também não sei o que é embaixo, tá? Se vai ser verdadeiro ou falso. Então é indeterminado. Para ambos os lados, funciona dessa maneira. Tá? Não vai funcionar ao mesmo tempo para ambos os lados, tá? Mas funciona da mesma maneira para ambos os lados em alternação, em uma certa alternação, né? Então é isso, tá? Fique atento ao fazer exercício. Veja se o exercício está perguntando. Às vezes o exercício já está dizendo, olha, vamos considerar em primeiro lugar o que acontece com a de cima. Sei lá, vamos dizer que o todo SAP é verdadeiro. O que vai acontecer com as demais? Se o todo é verdadeiro, e eu sei que as duas de cima não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, então eu sei automaticamente que a outra vai ser falsa, tá? Porque elas não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo, embora elas possam ser falsas ao mesmo tempo. Mas veja que eu estou partindo daqui, ó. Então, se o todo é verdadeiro, o nenhum é falso. E a gente aprendeu também que a verdade vem de cima. Então, se o todo é verdadeiro, o algum SAP é verdadeiro também. Tá? E o algum S não é P? Como é que eu sei? Bom, o caminho que eu vou usar agora é o caminho da contraditória. Então, se de um lado eu tenho um valor na contraditória, do lado oposto eu vou ter o valor oposto. Então, se lá é verdadeiro no todo, aqui vai ser o falso. Veja que então, se alguém, como eles me sugeriram no começo, né? O todo é verdadeiro. O que acontece com os demais lados? O todo é verdadeiro. Logo, o nenhum vai ser falso. O todo é verdadeiro. Logo, a subalterna dela vai ser verdadeira. E a sua contraditória, que recebe o valor oposto, vai ser falsa. Vamos considerar outro lado agora. Vamos considerar... fazer aqui. Vamos considerar algum S não é P. E vamos dizer que ele seja, sei lá, falso. Quais são as propriedades que nós aprendemos? Bom, se o algum S não é P é falso, e a falsidade vem de baixo, então o nenhum SP vai receber o quê? Vai receber falso. Falsidade vem de baixo. Eu também sei que ele tem uma contraditória. Cada um deles tem uma contraditória. Às vezes esse é o caminho mais fácil de fazer o exercício. Qual que é a contraditória em algum S no EP? É o todo SP. Está no lado oposto. Então, nesse caminho aqui, se eu sei que o algum S no EP é falso, e a contraditória recebe o valor oposto, então o todo recebe verdadeiro. Daí agora eu quero saber então, por último, o algum S é P. Qual que é o valor dele? Se o algum S não é P, é falso. Qual que é o valor do algum S é P? Bom, eu posso tentar de diferentes maneiras, mas vamos ver uma dessas maneiras. Eu já sei o valor do todo, né? Que é verdadeiro.
e a verdade vem de cima. Então é verdadeiro também. Então eu já sei aqui que se eu der o valor falso para algum, já sei o valor das demais, pelas propriedades que nós acabamos de ver. Tá? Outra maneira de determinar o algum S não é P seria utilizando o nenhum S é P. Veja que a gente já descobriu que o valor dele é falso e que ele tem uma contraditória, que é o algum S é P. E a contraditória recebe o valor oposto. Então seria verdadeiro. Então veja que foram duas maneiras de atingir o verdadeiro. Então quanto mais propriedades você aprende sobre esse quadrado, mais fácil e mais rápido fica para identificar os valores possíveis para as outras partes do quadrado, tá? Tá bom? Uma outra maneira ainda para identificar algum SCP, o valor, seria eu me lembrar da propriedade. Né? As duas de cima não podem ser o quê? Verdadeiras ao mesmo tempo. E as duas de baixo não podem ser o quê? Falsas ao mesmo tempo. Se eu já sei que o algum SCP é falso e que as duas de baixo não podem ser falsas ao mesmo tempo, então o valor da outra é verdadeiro. E esse valor foi confirmado também pelas outras relações possíveis. A verdade vem de cima, a contraditória tem um valor oposto, né? Ou simplesmente apliquei a regra de que as duas de baixo não podem ser falsas ao mesmo tempo. Já que de saída a gente assumiu que um lado era falso, o do algum S não é P, então do outro lado o valor tinha que ser verdadeiro. Tenta explorar os outros cantos, tá? O do nenhum SCP, algum SCP antes de fazer o exercício. Reveja aqui e veja se você consegue completar então o exercício que está lá na lista 2. E na lista 3 também, acredito. Então é isso aí. Tá? Bons exercícios aí.